Olá, você que está espalhado por todo mundo, ligado neste momento na página da revista Reação, da TV Reação pelo Facebook. Seja bem-vindo, quinta-feira, 20 de agosto, mais uma super live com um tema mais do que importante. Rodrigo Rosso, boa tarde, você que está na capital paulista, como é que está o frio Boa por tarde. aí, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Abrão, boa tarde, André, boa tarde, Geraldo Nunes. Rapaz, tá um frio danado aqui, viu? Eu, o doutor José André e o Geraldo, a gente está aqui na capital paulista, cada um num canto da cidade, mas aqui tá um frio danado. Aí em Serrana, do lado de Ribeirão Preto, ainda tá aquele calorão e aquela nuvem de fumaça e de terra ou não? Aqui o milho pipoca não fica no saquinho, ele pula fora de tanto calor que faz, rapaz. Não é brincadeira, viu? Mas tá bom. Caramba, Rodrigo, gente. você já Vamos está lá. com um link aí para disparar pelo WhatsApp para os nossos Eu tô amigos do saindo, WhatsApp? vou lá disparar. A gente tem 32 mil WhatsApps dos nossos amigos aqui que nos assistem. Eu vou disparar para todo mundo. Então, vou dar uma saidinha enquanto isso se apresenta essa galera bacana. Já já eu volto aí. Até mais. Legal, legal. Olha, hoje eu fiquei muito feliz que nós conseguimos encaixar na agenda desse grande companheiro aí um espaço para ele estar conosco aqui na nossa live, parceiro da revista Reação, grande amigo, jornalista, escritor, blogueiro, Geraldo Nunes, meu amigo, você não está no ar hoje, mas está na live aqui da Reação, hein? Boa tarde. Muito obrigado aí pelo convite, é um prazer participar sempre com vocês. O trabalho da revista Reação é maravilhoso, né? A gente não precisa nem dizer, quem acompanha sabe do esforço de vocês, do empenho em melhorar a qualidade de vida do cidadão e cidadã portadores de deficiência, e por isso eu, como integro esse segmento, sempre tive muita admiração pela revista e sigo sempre à disposição de vocês para colaborar dentro do possível, e esse tema de hoje, abordando as órteses e as próteses, é uma coisa que me anima muito, porque é um tema que eu vivencio todos os dias. Durante a live eu vou contar algumas histórias que já aconteceram comigo, e por isso eu fico muito feliz de estar participando aí. Obrigado. Legal, legal. Quem também conseguiu um espacinho na agenda, na disputada agenda, dentro do Instituto de Prótese e Órtese, é o doutor José André Carvalho, que é diretor do Instituto. Doutor José André fisioterapeuta pela PUC, doutor pela Unicamp, especialista em fisioterapia neurológica, autor do livro Amputações de Membros Inferiores em Busca da Plena Reabilitação e de órteses com recurso terapêutico complementar. Doutor José André, seja bem-vindo, obrigado pelo seu carinho com a TV Reação. Que prazer ter o senhor na nossa live de hoje, viu? Abrão, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho desse meu conhecimento em prótese e órtese. Acho que a gente tem bastante assunto interessante para discutir aí com vocês. Legal. Temos sim, temos um assunto bastante interessante e hoje, mais especificamente, nós vamos falar das novas tecnologias em órteses e próteses. Nós temos o Geraldo, né, que conhece tanto esse assunto, que vai contribuir com a gente hoje, o Rodrigo voltando lá já para a nossa live. O Geraldo, antes de começar o assunto, Geraldo, como é que... Você tá ainda nos helicópteros? Você está ainda sobrevoando São Paulo? Como é que você está, meu amigo, nessa pandemia? Deu uma acalmada, pelo menos, não? Não, a situação em São Paulo se acalmou em termos de trânsito por causa da pandemia, mas eu já deixei de ser repórter aéreo há algum tempo, há coisa de 10 anos já. Eu encerrei os meus sobrevoos em 2010. Segui trabalhando no meio rádio e depois eu busquei aposentadoria e passei a trabalhar como home office. E tenho gostado desse trabalho, me tornei também um blogueiro, eu tenho meu blog, blog do Geraldo Nunes.blogspot.com. Quem quiser acessar, eu sempre coloco no Facebook, no Twitter, e sempre que convidado, faço as minhas colaborações aí para a revista Reação, que é algo que me enche de orgulho, porque eu sou um batalhador da causa das pessoas deficientes desde 1980, quando eu comecei a ganhar consciência
a respeito dessas questões. E faltava um veículo de comunicação, como é a revista Reação. Então, a partir do surgimento dessa revista, eu acho que se abriu um horizonte para esse segmento, e é isso. Eu estou preparando um livro agora, você falou em reportagem aérea, eu estou querendo lançá-lo em 2021, se chama As Aventuras de um Repórter Aéreo. São muitas histórias interessantes sobre a cidade que eu vou trazer nesse livro. Legal. Quando eu falei de sobrevoando, eu ia terminar agora, você está sobrevoando como blogueiro agora, né? Agora a sua praia é blogueiro agora, né? Eu conto algumas histórias lá do helicóptero no sobrevoo. Então, rapaz, eu curto essas histórias aí. São Paulo de todos os tempos, né? Meu livro, Voltei. Sim. Voltei. Grande repórter aéreo da Rádio Eldorado, Geraldo Nunes. Aí. Passei muito tempo te ouvindo, indo trabalhar. E você... Muito obrigado. Nunca te enfiei numa enrascada, né? Vai por aqui, o cara chega lá, tá tudo parado. Nunca aconteceu isso, né? Ainda bem. Legal, legal. Bom, o Rodrigo está com problema de contato lá, mas eu queria que antes do Dr. José André começar a falar sobre as novas tecnologias, eu queria que o Geraldo pudesse falar um pouco mais da experiência dele no dia a dia, em relação a esse tema, órtese e próteses. Qual é a sua experiência, Geraldo, no dia a dia, para que depois o Dr. José André possa falar dessa sua experiência e inicie realmente falando sobre as novas tecnologias. Eu vou buscar em rápidas palavras, porque eu tive paralisia infantil com 1 ano e meio de idade. Eu estou com 62 anos agora. Então, vocês imaginem a experiência que eu tenho nesse ramo, especialmente das órteses, né? Dos aparelhos ortopédicos. Porque depois o doutor José André vai poder explicar melhor. Existe a órtese e a prótese. A órtese é para quem tem a perna. A prótese é para quem não tem a perna. E quando eu era criança, as órteses já existiam, e conforme a gente ia crescendo, eles iam encompridando a órtese através de parafusos. Você crescia um pouquinho, eles iam encompridando a órtese, né? Depois, cheguei à idade adulta, e além do problema da pólio, porque a pólio, ela enche a pessoa de sequelas, né? Então, eu não tenho movimento de bacia, como deveria ter, existe um desalinhamento da bacia, uma perna é mais curta que a outra, aí você tem que colocar a cortiça dentro da palmilha da bota, para a perna ficar mais elevada e ficar no mesmo nível da outra, e tudo isso aí dá um trabalhão tremendo, porque você tem que experimentar. Aí você vai lá na oficina de ortopedia, o cidadão tira suas medidas, tal, só que aí você tem que se adaptar. E cada aparelho é diferente, porque é um trabalho artesanal. Então, por exemplo, eu tenho 2 órteses, né? Então, uma eu estou usando agora para eu poder me locomover, para andar para um lado e para o outro, e a outra fica aqui sobressalente, porque se houver um problema na órtese que eu estou usando, se eu não tiver uma outra, eu vou ficar sem andar. E eu só ando de órtese, então eu preciso disso. Geralmente, o paraplégico vítima da pólio, ele se utiliza também de muletas. Só que eu não uso muletas porque eu tenho os membros superiores também fracos. Eu não tenho força para me locomover com as muletas. Isso é ruim também, porque eu tenho os pés tortos, então eu tenho sempre que estar compensando as palmilhas. Eu tenho uma séria dificuldade, viu, doutor José André, sobre mais as botas do que a própria órtese. Porque você vai pisando, é igual um chinelo, esses chinelos de dedo que vocês têm, todo mundo usa, vai na praia. Você vai usando o chinelo, você vai pisando ali, ele vai afundando. Chega uma hora que ele está gasto. Com a palmilha é a mesma coisa. Aí, só que quando gasta, começa a doer. Aí eu tenho que compensar aquilo. E dá um trabalho tremendo. E agora, outra coisa, o tempo passou. São poucos os remanescentes da poliomielite, graças a Deus. Eu sou aqui um dinossauro, né, um sobrevivente, entendeu? Então, todos os cidadãos que faziam as órteses para mim já morreram.
Só tem um que está vivo, mas ele chegou para mim, ele está com 86 anos, ele falou assim, Geraldo, eu vou me aposentar, então eu não vou mais trabalhar com isso. Mas como é que eu vou fazer agora? Não, porque eu tenho meu assistente e coisa e tal. Aí ele me passou para o assistente, mas você sabe, né? O assistente nunca é igual àquele que o antecedeu. Então, a gente tem que levar, tem que ter paciência, né? Enquanto Deus não me tirar daqui e me levar ao lado daqueles que me fizeram as órteses, eu tenho que encarar os novos técnicos de ortopedia. E por isso agora, eu pedi para o Rodrigo Rosso me colocar nessa conversa. O que eu vou fazer agora? Eu sou remanescente. Doutor José André Carvalho. O que é feito pelos remanescentes da polio no sentido de que eles usem as órteses e sobrevivam com elas? Olha, antes do Zé André responder, eu queria te perguntar uma coisa. Até vai complementar a resposta do Zé André depois. Geraldo, do tempo que você começou a usar a órtese para cá, sentiu muita evolução lá do tempo desde que você era criança até hoje? Evoluíram essas órteses? Evoluíram. Porque... Só que eu demorei para saber disso, tá? As órteses eram todas de ferro, né? Ferro tipo aço inoxidável e coisa e tal. Que é pesada, né? E um técnico meu de ortopedia, que me fazia as órteses, eu falei para ele, olha, agora tem roda de liga leve nos carros. Você não pode fazer para mim uma órtese de liga leve? Aí ele falou, eu posso, só que se eu fizer para você, você é muito pesado. Você vai jogar todo o peso do seu corpo em cima da órtese e ela vai quebrar. Quando você for descer uma escada, por exemplo, você vai forçar, a órtese vai quebrar. Ela não vai aguentar você. Oh, meu Deus. Aí chegou um amigo meu, o Rodrigo Rosso conheceu, o Sérgio Ribeiro. Opa, o Serginho. O Serginho, né? Infelizmente o Serginho se foi. Era remanescente da polio também. Aí o Serginho falou, não, a liga leve aguenta um peso até de 150 quilos. Você não pesa 150 quilos. Ele fabricava bicicleta, ele sabe disso, né? Ele sabia disso. Não, ela suporta um peso de 150 quilos. O seu técnico se enganou. Você não pesa 150 quilos, né? Eu falei, não, ainda não. Então você faça essa. Aí eu fui atrás, lá do Jovino Costa, que se aposentou agora com 86 anos. E ele Jovino. Você conhece o Jovino? Então o Jovino se aposentou, rapaz. Não sabia que ele tinha aposentado, mas conhece. Para nossa tristeza. Lá da Botec. Mas ele falou, não, eu vou me aposentar, mas eu vou fazer essa órtese para você. E ele fez a órtese. Eu estou com ela aqui, depois eu vou mostrar para vocês, eu vou pegá-la aqui, vou colocar diante da câmera, para falar um pouco da evolução da órtese, tá? Mas é isso, aí ele me fez essa órtese e não quebrou, não, eu estou andando com ela aqui, só que eu tenho problema com relação à bota, à palmilha, que não se adequou aqui eu tenho comigo, aqui, no aparelho de inox, porque quem fez a palmilha foi o Jovino. E o rapaz que fez a palmilha, para mim, é o auxiliar dele que não tem o mesmo conhecimento, a mesma prática, né? Doutor José André, algo computadorizado, pelo menos para que o dia que eu fosse trocar a palmilha, estivessem todas as medidas salvas em um computador e vocês pudessem fazer uma outra palmilha para mim igualzinha. Deu para entender? Porque o trabalho até hoje, nesse nível, é artesanal. Especialmente das botas. Entenderam? É isso aí. Vamos lá, André. Vamos pegar o caso do Geraldo, sequela de pólio, uma sequela neurológica com complicações ortopédicas. Então, pólio neurológico. Isso aí. O grande problema da pólio é que você vai ter um segmento geralmente encurtado, geralmente com deformidades, com desvios, com falta de controle motor, que exige um envolvimento com controles bastante específicos. Antigamente, o que se fazia? As órteses metálicas, e colocava uma joelheira de couro com cinta para segurar o joelho para o joelho não dobrar. Em suma, era isso.
houve uma grande evolução tecnológica. Hoje, as órteses para sequelas de pólio em fibra de carbono, além de serem mais resistentes que o metal, elas são mais leves. E a grande mudança é justamente na biomecânica. Não se usa mais para o paciente de pólio que tem uma tendência a flexo de joelho, ou seja, ele não tem quadríceps, quando ele vai pisar o joelho dobra, a gente não faz mais uma órtese posterior com uma joelheira anterior para segurar o joelho. Você faz a estrutura da órtese envolvendo a região proximal da tíbia, ou seja, o membro ele fica envolto pela estrutura da órtese. Esse é um ponto. O outro, a questão dos materiais. Se eu tenho um encurtamento, a gente não faz mais hoje uma compensação em plataforma. O paciente tem 2, 3 centímetros de encurtamento, você vai fazer dentro da órtese uma posição equina, ou seja, o pé levemente apontado para baixo, usando toda a distribuição da superfície plantar para descarga de peso, para que ele possa usar o sapato normal, né? Um outro ponto, o corpo humano ele muda. Então, não adianta eu ter um banco de dados com medidas, altura, circunferência, diâmetro de um segmento, porque daqui a 2, 3, 4, 5 anos, quando esse paciente voltar, ele vai ter uma outra forma, ele vai ter, talvez, uma outra deformidade por movimentos compensatórios. Então, órtese não é fácil. Eu falo para os meus pacientes, eu estou aí há 30 anos reabilitando amputado e fabricando órtese. É muito mais complexo a produção de uma órtese do que de uma prótese. É mesmo? Muito mais. Porque eu achei que era mais fácil. Concordo com ele. Uma prótese, por exemplo, um amputado transfemoral, amputado de coxa. Se ele tem um coto com deformidade em abdução, em flexão, não importa. Eu vou fazer o alinhamento, eu vou posicionar o joelho da prótese, seja um joelho simples mecânico, seja um joelho eletrônico, não importa. Eu vou posicionar ele na região específica, respeitando o centro de massa corpóreo. Num sequelado, eu tenho um segmento, o segmento corporal que está lá, e às vezes ele me impossibilita de posicioná-lo aonde eu quero. Então, é muito mais complexo a produção de uma órtese do que de uma prótese. Muitos pacientes, principalmente os sequelados por pólio, que vem na clínica ver os amputados correndo, falando coisa, fala, pô, doutor, será que não é mais fácil eu amputar minha perna e colocar a órtese? Também essa não é a solução. Já ouvi essa pergunta muitas vezes. Por quê? Porque não tem controle proximal, porque ele não tem um controle do quadril, não adianta. Um outro ponto, nem sempre a alta tecnologia é a solução para os nossos pacientes. Existem órteses mecânicas, existem órteses eletrônicas, existem órteses biônicas, tá? Agora, dependendo de cada caso, a indicação ela vai ser totalmente distinta. Então, nem sempre o que é de maior tecnologia é o mais indicado para os nossos pacientes. Um último ponto, a órtese sempre tem que se adaptar ao segmento, e não ao contrário. Tá? Muito paciente vem, mas minha órtese machuca, eu não estou conseguindo me adaptar à órtese. Não. A órtese ela tem que se adaptar ao segmento sequelado e não vice-versa. Isso vale para a prótese também. Então, é bastante complexo. Eu tenho um livro publicado sobre órtese, e aqui no Brasil a literatura nessa área específica ela praticamente inexiste. Então, a gente não tem escola de formação, a gente não tem literatura, a gente tem muito paciente sequelado, e ainda vivenciando, esses pacientes vivenciando, ainda a gente encontrando órteses de 30, de 40 anos atrás. Os conceitos mudaram, conceitos biomecânicos mudaram, materiais mudaram, e a gente tem que entender bem isso. Não é simplesmente pegar e travar um joelho que não tem controle motor. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Não sei se eu respondi, Geraldo, mas é esse... deu uma aula. Não só respondeu, como deu uma aula. Ô Zé André, uma coisa que a gente sabe, que você é um cara que trabalha com tudo que tem de mais moderno, de mais tecnológico, você é famoso por isso, tá? Inclusive até você ficou muito famoso, muito conhecido por causa da questão do Foreman, né, do Jackson Foreman, que é um dos sobreviventes do acidente da Chapecoense, lá do avião da Chapecoense. Acho que isso te deu uma visibilidade muito grande quando aconteceu o acidente, você fez a prótese dele e tal.
Fala um pouquinho para a gente das questões sobre prótese agora, o que tem de mais moderno em nível de prótese. Fala um pouco da questão do Foreman também, como é que foi aquela sua experiência com o Jackson Foreman também, acho que aquilo marcou bastante a tua carreira, né? Vamos lá. Eu tô reabilitando, venho reabilitando amputados e sequelados há 30 anos, comecei, quase 50 anos, comecei isso em 91, 92, e o Foreman é um caso mais recente, o Foreman é um caso de 3 anos atrás ou 4 anos atrás. O trabalho com o Foreman acho que o Foreman nos encontrou por conta do trabalho que a gente já vem realizando aqui no Brasil há bastante tempo, que não é um trabalho voltado à comercialização de membros artificiais. Eu não vendo prótese, eu reabilito amputado. Entendi. E o trabalho com o Foreman foi muito interessante em todos os aspectos. Ele um atleta que foi muito colaborativo, se reabilitou rápido, e o mérito acho que é de toda a equipe do IPO Brasil, né? Dos técnicos, dos fisioterapeutas, da equipe médica que pôde acompanhá-lo. Então, acho que um trabalho multiprofissional, multidisciplinar fez com que a gente tivesse sucesso na reabilitação do Foreman, que é uma pessoa incrível em todos os aspectos, e se ele estiver nos ouvindo aí, um grande abraço. Foi um grande irmão hoje. Doutor, pois não. Na foto a gente está vendo uma órtese do lado direito, a perna direita dele foi amputada, mas parece que a perna esquerda ele está com uma órtese. O senhor poderia explicar aí o que o senhor fez? Eu lembro, eu recebi o Foreman no dia 1º de fevereiro, ele na cadeira de rodas, ele estava com uma sequela ainda importante do tornozelo do lado esquerdo, ele perdeu o talos, então ele tem uma artrodese de tornozelo, ficou com desvio em rotação interna. Talos é um osso que fica abaixo do calcânio, acima do calcânio. Então ele perdeu o movimento do tornozelo e ele não tinha ainda submetido carga nesse membro. E eu falei para ele, Foreman, o nosso desafio vai ser com o seu lado esquerdo, não com o lado amputado. O lado amputado eu vou fazer um encaixe de prova, a gente vai fazer um bom alinhamento e uma semana você está em pé. E aí ele falou assim, doutor, queria inclusive amputar essa minha perna esquerda. Quer dizer, ele correu o risco de inclusive perder a perna esquerda por conta do trauma que ele sofreu no pé. Foi muito bem assistido, a cirurgia ortopédica foi um sucesso e hoje ele tá bem, mas ele se queixa mais do segmento esquerdo, né, que é esse tornozelo rígido que ele tem, e isso acabou criando uma mobilidade do médio pé do que do antepé. Mas a gente está produzindo agora uma prótese de corrida para ele já está trotando, ele está fazendo exercício, ele está super bem, mas foi necessário nesse início o uso de uma órtese, que é um dispositivo de uso externo para melhorar a função do lado esquerdo, e uma prótese, que é um dispositivo de substituição do segmento amputado. Ele usa essa órtese ainda? Não, ele usou essa órtese durante 4 semanas. 4 semanas. E não usa mais. Depois de 4 semanas, de um mês, ele já estava colocando tênis normal, e a gente trabalhando com a fisioterapia em si para restabelecer aí o controle, propriocepção, equilíbrio e força do segmento esquerdo. Né? Que legal. O Abrão, eu sei que... Desculpa, só a gente tem bastante gente perguntando aí para o Abrão. O Abrão fica ali para organizar as perguntas, né? Do pessoal que está assistindo a gente aí. Tem um pessoal perguntando para o André aí, não tem, Abrão? Tem sim, tem sim. Eu queria mandar um abraço antes para o Gabriel Varoto, que está acompanhando a nossa live, para o José Rogério Souza, para o Oliveiros Baroni Castro, para o Ronilson Silva, que está lá em Goiânia. O Nilson é sócio, está sempre aí. Mandando um abraço para você, está dizendo que as lives do Sistema Reação já são referência no segmento das pessoas com deficiência. O João Lage, boa tarde a todos, um prazer revê-lo, doutor André, um abraço do João Lage para o senhor, viu, doutor André? Olá, abraço, João, grande abraço, João. Abraço, João. Vamos para a pergunta do Girão Cláudio, está lá no Piauí. Doutor André, nessa sua grande experiência, o senhor acha que as pessoas com deficiência de baixa renda do nosso país podem ter acesso a essas novas tecnologias?
Geral, né? Geral, eu agradeço a pergunta. Essa pergunta eu escuto com bastante frequência e eu tenho a resposta aqui na ponta da língua. Não é a alta tecnologia que vai fazer... Não sei se ele está se referindo à prótese, mas enfim, vai fazer... Voltou meu sinal. Não é a alta tecnologia que vai fazer um paciente amputado voltar a caminhar bem. A alta tecnologia de componentes, ela está 100% relacionado aos diferentes tipos de pés, diferentes tipos de joelhos e assim por diante. Mas de nada adianta eu ter um componente de alta tecnologia numa prótese se a principal peça, chamada de soquete, ou cartucho, ou encaixe, não estiver perfeitamente adaptado. O link entre o corpo humano e os componentes mecânicos, biônicos, o que for, é fundamental. Então, hoje, as próteses fornecidas pelo Sistema Único de Saúde ou pelas prefeituras não funcionam, a grande maioria não. Tá? O índice de abandono é altíssimo, mas não é porque a prótese é composta por um pé com núcleo de madeira, ou porque o joelho é um joelhinho autobloqueante com controle mecânico, duas molinhas, um joelho de 40, 50 anos atrás, não é por conta disso. É porque o encaixe da prótese, que vai fazer a distribuição de peso, vai fazer a fixação, vai criar estabilidade pélvica, vai trazer conforto, vai conduzir os movimentos, não está bem adaptado. De nada adianta eu ter um óculos com uma armação maravilhosa de ouro se a lente está ruim e não vou enxergar. Não adianta eu ter uma prótese com os dentes lindos se ela está mal encaixada na minha boca, eu não vou conseguir usar. Então, eu acho que o grande problema não está relacionado com quanto esse paciente vai investir numa prótese. Eu não tenho grana para pôr um pé de carbono. Não tem problema. Um paciente caminhando a 2, 3 km por hora numa superfície plana, com pé dinâmico ou com pé em fibra de carbono, ele vai caminhar da mesma forma se ele tiver com bom encaixe, com bom alinhamento e com bom treinamento. O problema todo é o encaixe, é verdade. O problema é o serviço, fabricação do encaixe, alinhamento, regulagem dos componentes e treinamento. Se eu pego agora um paciente... E a forma que o SUS hoje entrega as próteses, né, que está errada, porque o camarada ele vai receber a prótese e não tem a reabilitação, não tem o encaixe ali, né, o encaixe sendo adaptado para ele e tal. O fino, né, doutor, aquele trato fino do encaixe, né, daquele trabalho com o encaixe da prótese ali, e aí ele acaba não usando a prótese. Na verdade, o sistema tá errado porque é o seguinte, todo coto de amputação, 100% dos cotos de amputação vão sofrer o que a gente chama de maturação. Eles vão alterar a forma e o volume durante o uso da prótese. Então, esse paciente precisa ficar, pelo menos, fazendo uso de um cartucho provisório durante esse período, para o coto estabilizar. Porque ele incha, ele diminui e tal, né? Geralmente ele muda volume, ele reduz volume e muda a forma. Então, você tem que montar uma prótese com cartucho provisório, colocar num alinhador a laser, onde eu consigo ver o centro de massa corpóreo, isso projeta o centro de reação ao solo para eu fazer um bom alinhamento e deixar esse paciente usando. Depois que ele tiver estabilizado, esse encaixe provisório for ajustado nesse período, você faz o definitivo. Esse paciente não vai voltar para a fila do SUS durante 3, 4, 5 anos. Agora... E hoje o cara que recebe a prótese do SUS, ele não tem esse trabalho, né? Ele não tem esse serviço, né, na verdade. Ele recebe a prótese e acabou, recebeu a prótese. E aí vai fazer o quê, meu Deus? Né? A forma de dispensação do SUS é que é errada, né, doutor? É errado, e quem participa do SUS precisa entregar rápido para poder receber rápido. Então, isso vira uma bola de neve e eu sou totalmente contrário a esse tipo de ação. Acho que é um dinheiro público mal empregado. Mal empregado. Mas, voltando à pergunta lá atrás, hoje nós só vamos pensar em componentes específicos para algumas atividades específicas. Então, eu tenho um paciente jovem que faz uma atividade esportiva. Se ele é um atleta de alto rendimento, não adianta eu ter um bom encaixe, um bom alinhamento com um pezinho de madeira. Ele não vai ter a devolução da resposta que ele precisa. Então, nós vamos sempre analisar o grau funcional, a funcionalidade de cada paciente para poder fazer a escolha desses componentes. Mas para o paciente simplesmente caminhar bem, ele levantar de manhã, vestir sua prótese e tocar o seu dia, ele não precisa de alta tecnologia.
né? Então, nós vamos usar esse critério. A gente vai ver nível funcional, que é fácil fazer isso. O paciente, ou ele tem uma atividade baixa, é um paciente geralmente que faz um uso mais domiciliar, pouco sai de casa, ou ele vai ter uma atividade moderada, é um paciente que sai de casa, caminha em qualquer tipo de ambiente, acidentado, rampa, escada. Eu vou ter um paciente de atividade alta, aquele paciente que é mais ativo e faz atividades esportivas recreativas, enfim, e o paciente de atividade extrema. Então, são só 4 níveis: baixo, moderado, alto e extremo. Então, a gente usa isso como critério para escolher o componente. Agora, se o encaixe não está bom, se o alinhamento não está bom, esquece. Esse paciente ele vai sofrer. E o que eu mais escuto é: doutor, meu coto é curto, meu coto é flácido. Assim, joga a culpa para si. Ele acha que ele não caminha bem porque a culpa é do coto de amputação. Não é. Não é. Tem hoje que coloca um meião, né? Eles colocam um meião no coto para não ferir a pele. Tem algumas coisas assim, algumas medidas práticas que as pessoas precisam aprender também para se adaptar melhor, não é, doutor? Falta, Geraldo, eu acho que falta muita informação. Falta muita informação. Se você está usando um sapato apertado que te machuca, você vai abandoná-lo. Se você está usando um sapato largo, que seu pé fica escapando, vai te fazer bolha, você vai abandonar. Então, exatamente. O paciente ele tem que ter informação, inclusive para poder dar o feedback para o protesista e fazendo os ajustes. Mas, infelizmente, o que eu vejo aqui no Brasil é justamente isso: é o pessoal vendendo produto, vendendo prótese. A gente não reabilita o amputado entregando uma prótese para ele. A gente vai reabilitar o amputado seguindo etapas, fazendo controle do volume do coto, fazendo um bom alinhamento e um bom treinamento, né? As pessoas precisam entender o seguinte: não é linha de montagem. Não. Cada caso é um caso. Sem dúvida, não é isso? sem dúvida. Não dá para a gente pegar e ter um padrão de tipos de prótese para um determinado nível de amputação. Não funciona, né? Então, é uma área bastante específica e é de muita responsabilidade, porque o meu paciente que sai da minha clínica e vai atravessar uma rua, eu tenho que estar 100% seguro de que ele vai atravessar essa rua, não vai acontecer nada, ele não vai cair, ele não vai ter um acidente. E o que eu vejo é próteses confeccionadas com materiais não apropriados, material plástico. Eu ia chegar lá. E muita gente vai por preço, né, doutor? E aí que acaba não só o paciente às vezes compra preço, mas como quem está vendendo a prótese também está vendendo, às vezes, vendendo preço e não vendendo a reabilitação do protetizado, né? Isso é um problema também, né? Mas eu volto na falta de informação, porque se uma empresa está cobrando mais barato e fala, mas é a mesma prótese porque tem o mesmo pé, eu vou concordar e vou discordar. Vou falar, as próteses são muito parecidas, porque elas têm para o mesmo nível de amputação e têm o mesmo produto, o mesmo componente. Agora, o que vai mandar na prótese, que é o encaixe, alinhamento e entendimento, vai ser 100% diferente. Então, se o paciente ele tem esse conhecimento, ele vai começar a ponderar isso, porque não é o quanto custa uma prótese, é o quanto vale uma prótese para um paciente que não tem um segmento, né? E não dá para usar prótese ou órtese sem reabilitação, porque, Rodrigo, é como um carro, entendeu? Você não pode sair dirigindo sem fazer o curso. Exato, é isso aí. Então, a pessoa tem que se adaptar à prótese. Ela tem que reaprender a andar, né? Tem que reaprender a andar. Então, e muita gente não tem noção do perigo. Pensa que vai conseguir subir uma escada, pensa que vai conseguir atravessar com velocidade a rua, e às vezes não dá, né? Então, por isso que a reabilitação é o ponto de encontro para a pessoa se adaptar à nova condição. Geraldo, eu vou dar uma informação aqui que é muito importante, eu falo isso para todos os nossos pacientes. Um paciente que usa uma órtese no membro inferior ou uma prótese, não importa, se ele não estiver perfeitamente reabilitado, ele vai fazer movimentos compensatórios. Então, isso daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40 anos, aquele membro que era um membro bom dele, um membro saudável, um membro não sequelado, ele vai ter um processo degenerativo importante. Então, lá na frente, ele começa a ter dor em joelho, dor em quadril, ele começa a ter disfunção. Por quê? Por movimentos compensatórios que ele levou durante décadas e décadas devido a uma protetização ou a colocação de uma órtese inadequada.
Então, quando eu vejo um amputado, eu vejo ou um sequelado, eu vejo o paciente como um todo. Eu me preocupo com o membro preservado, porque esse membro, se ele não estiver bem reabilitado, esse membro vai ser sobrecarregado, e esse paciente vai colher o fruto disso lá na frente. Né? Exato. Vai ter Então, um outro problema amanhã. Vai ter um problema ortopédico degenerativo lá na frente. Isso é fato. Isso não foi uma descoberta minha. Isso está na literatura americana, está na literatura europeia. Basta só ler a casuística. Mas aqui no Brasil, infelizmente, nada se cria, tudo se copia, fazem de qualquer jeito. Eu acho que o nosso papel, e a revista Reação faz isso muito bem feito, é de informar. Os pacientes com necessidade especial precisam de informação, precisam de uma boa informação. Estamos vendo aí umas fotos de órteses, né? São órteses modernas essas. Eu acho que eu não me adapto a uma órtese dessa. O que o senhor acha no caso da polio? São órteses indicadas para pacientes com sequelas de polio, tá? Essa órtese, a mais curtinha, a gente chama de AFO de reação ao solo. É uma órtese que ela evita a flexão precoce do joelho. Então, aquele paciente que tem uma fraqueza de quadríceps e não tem um bom controle do joelho, e antigamente usava uma órtese longa, que ia até a raiz da virilha, ele passa a usar uma órtese curta dessa. E ele consegue ter estabilidade em pé. Se você olhar as duas órteses mais altas, veja que ela é fechada posteriormente na coxa e anteriormente no joelho, na região tibial. Então, esse conceito biomecânico, ele é totalmente diferente das órteses convencionais. Se eu tenho um paciente que tem uma hiperextensão, aquele joelho que vai lá para trás, eu vou fazer o contrário, eu vou fechar na frente da coxa e atrás da panturrilha. Eu vou inverter os vetores de força dessa órtese. É tudo biomecânica. A órtese é pura biomecânica, Onde a gente vai trabalhar com vetor de força, com braço de alavanca, é tudo biomecânica. Né? E qual o material de estrutura? Fibra de carbono e a estrutura metálica. Pode ser aço inox, pode ser titânio, aí depende de cada caso. Tá? Dá para usar, como nessas fotos, órteses com hastes unilaterais. Se o paciente não tem um desvio importante na linha média, não tem um valgo, o joelho que vai para dentro, ou um varo, o joelho que vai para fora, você pode usar uma órtese dessa com uma haste só lateral. Tá? Você reduz o peso da órtese, você facilita a colocação da órtese. E isso não é difícil de se adaptar. Tem que ter uma boa indicação e uma boa confecção. Aí, no meu caso, isso aí ia acabar com o meu joelho, porque eu tenho que ter um apoio de isquio. Se vocês puderem mostrar, vou colocar minha órtese aqui, Olha o apoio de isquio. O apoio isquiático, ele serve para tirar a carga sobre o segmento. Então, hoje, a gente só usa apoio de isquio naquele paciente que ele não suporta a carga sobre o segmento. Então. Por uma fratura, por uma osteoartrose importante no joelho. Então, aquele paciente que não, por dor, não consegue manter peso sobre o segmento sequelado, a gente apoia o isquio. Do contrário, não. Sabe por quê? Se você apoia o isquio e tira a carga sobre o seu segmento, você vai ter o que a gente chama de osteopenia e vai evoluir para uma osteoporose. O seu osso vai começar a ser reabsorvido se você não tem carga. Tá? A carga que faz a produção de célula óssea. Então, se você só apoia isco e tira a carga do seu membro, você acelera a sua osteoporose. Que lá na frente você, num movimento, numa transferência, pode ter uma fratura, porque seu osso está muito fragilizado. Então, o apoio isquiático não é mais indicado para todo paciente com sequela de polio, não. Essa aqui é a bota fixa, tá vendo? Diferente daquela... Né? A gente chamava isso de tutor longo lá atrás. Isso era um tutor longo. Era a terminologia utilizada. Isso é um sistema que serviu para muita gente, com bons resultados, mas já é obsoleto. É um sistema muito antigo. Né? E pesado. Gente, antes de chamar o Abrão aí com mais perguntas e com mais comentários aí do pessoal que está assistindo a gente, eu queria chamar o Marcos aí para o VT do nosso parceiro comercial, né, para entrar aí para a gente, e daqui a pouquinho a gente volta aí com o Abrão, com mais perguntas do pessoal que está nos assistindo, tá bom? Vamos lá.
que é o Márcio, já está há muitos anos cuidando desse assunto do público PCD, uma super equipe esperando também isenções de IPI, ICMS, o rodízio também de São Paulo, IPVA, nunca mais. Nunca mais. Entrando em contato com a Norte Isenções, a equipe comercial vai te dar todo o suporte e é operacional de todo o andamento do seu processo. Manda o WhatsApp agora, 947577595. E você, não tem ainda a sua CNH especial? Também vocês cuidam disso. Isso mesmo, encaminhe seu relatório, vai ser avaliado por uma pré-análise, entender se você entra do programa. Todas as patologias estão listadas no nosso site, norteisenções.com.br. E hoje todas as concessionárias têm um carro específico para atender o público PCD. Hoje nós estamos aqui na Brasil Wagen da Vila Guilherme e separou esse carro que está vendendo muito há 2 meses, grande sucesso, que é o T-Cross TSI, que baita carro e completo. Isso mesmo, a versão T-Cross Sense TSI 200 automático 2020. Ele vem completo, luz de Unim LED, roda de liga leve, módulo de subida de vidro, pisca, enfim, vários itens. Venha fazer um test drive para você conhecer. E o preço? Ele custa? R$ 69.900. Com as isenções de IPI e ICMS, Igor, R$ 57.630. Um carro como esse. Então, manda o seu WhatsApp agora. 947577595. E tem um escritório já todo adaptado para atender você também. Isso mesmo. Agende uma visita, vá ao nosso escritório e entenda como funciona o processo. Norte Isenções esperando você. Manda o WhatsApp agora. Que bacana isso, Parceiro hein? comercial Norte Isenções. Que bacana essa mensagem. Adorei, viu? Gostou? Muito bacana. Gostou? Bacana. Qual deficiente Valeu. que não gosta de carro, né? Pois é, tá vendo? E a gente tá com tanto problema agora nessa questão de automóvel, rapaz. Ontem o Dória mandou aqui em São Paulo para um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, tirando o direito da isenção de PVA da pessoa com deficiência. Olha que coisa absurda. A gente está com um trabalhão danado aí para... Pois é, a gente está tentando reverter isso para que a Assembleia não vote isso, que isso vai para votação, acho que entre hoje e amanhã. A gente está com um trabalhão danado aí para que isso não entre em votação. Ô, Abrão, tá tudo bem aí? Ligando Abrão. aqui que desligou tudo aqui, cara. Eu vi que você sumiu, eu falei, acho que alguma coisa aconteceu com o Abrão lá. Alguma coisa aconteceu com ele. Estou tentando achar energia aqui, porque sumiu tudo aqui, rapaz. Olha, parece Ó, que... então eu vou ler aqui uma mensagem do Marcelo Mariano. Tá aqui, olha, enquanto você se ajeita aí, viu, Abrão? Marcelo Mariano mandou aqui, ó. Boa tarde, meu amigo Rodrigo, doutor José André e demais participantes. Tenho um filho de 7 anos que nasceu com hememilia fibular bilateral. Fazemos o tratamento com a doutora Mônica Nogueira e fizemos as órteses na hipo e ontem retornamos para fazermos novas devido ao crescimento do menino. Verifiquei que a hipo é diferenciada e notei que no Brasil não há cursos de nível superior ou profissional formado em engenharia para confecção das órteses. E a pergunta é, o que é que impede esse estudo? Pois temos médicos e especialistas. E aí, doutor André? Nós somos favoráveis a uma escola de formação, curso de graduação, como tem países europeus, Estados Unidos. Pois é. E o reconhecimento da profissão, né, doutor? Sim, eu disse aqui que os profissionais estão morrendo, precisamos renovar o quadro. Sem dúvida. Hoje nós temos que formar um protesista dentro do nosso laboratório. Né? Pegar um garoto que se envolve com a causa, que gosta, e a gente tem que ensinar. Ou seja, hoje a escola está dentro da própria ortopedia. Eu estou formando os meus funcionários. Né? Mas é uma mão de obra hoje em extinção. Né? O meu protesista está comigo há 20 anos. Olha aí. É complicado. Mas deixa eu fazer uma pergunta do Oliveiros aqui, Rodrigo. Pode ser? Do Oliveiros Baroni Castro, nosso consultor. O Oliveiros, minha pergunta, como não poderia deixar de ser, por ser psicólogo e treinador de cães de assistência. Se o doutor José André entende que um cão de assistência para pessoa com deficiência de membros superior ou inferior, pensando no contexto psicológico e de apoio físico, é indicado para alguns casos determinados, aí ele ainda escreve, porque a questão psicológica tem uma relevância importante, e um cão bem treinado, inserido de forma adequada nesse contexto, e a pessoa sendo acompanhada traria benefícios. O senhor
Como é que o senhor pode comentar o que o Oliveiros Baroni escreve aqui para a gente, doutor? Olha, o cão-guia para deficiência visual, eu acho que isso é indiscutível. Para sequela motora, eu acho que poderia ser colaborativo, sim. Eu não tenho, de fato, experiência e acho que eu não tenho nenhum paciente meu com alguma sequela de membro inferior ou superior que tenha utilizado dessa técnica para reinserção, ou enfim. Mas... É coisa nova aqui no Brasil ainda. Sem sombra de dúvidas, isso pode ser um ponto de facilitação para muitos pacientes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Usa muito pouco ainda, né, o cão de assistência. Eu gostaria de saber de preços, né? Porque muito se fala das novidades do mercado e coisa e tal. Os custos por um paciente que queira fazer, que não seja através do SUS, como é que ele pode conseguir uma prótese, uma órtese? É claro que cada caso é um caso, cada preço é um preço também. Mas um valor médio, mais ou menos para as pessoas terem uma base, só poderia passar alguma coisa? Difícil essa pergunta, Geraldo. Eu sei. Vamos supor, é a mesma coisa. Quanto custa um automóvel? Eu tenho hoje um carro de 10 mil reais e tenho um carro de 300 mil reais no mercado. Não, mas eu quero de 300. Eu quero de 300, só que eu quero saber como é que eu faço para pagar esses 300. Tá, o que a gente orienta os nossos pacientes? Hoje tem bancos fazendo linhas de crédito. O Banco do Brasil tem o chamado crédito acessibilidade, com uma taxa de juros bastante atrativa, se não me falha a memória, 0,41%. É isso mesmo, ao mês. Ao mês, e podendo fazer isso em 60 parcelas. Então, embora isso seja pouco divulgado, isso ajuda muito o paciente que está adquirindo uma órtese ou uma prótese. Tem outros bancos que têm também as suas linhas de acessibilidade com juros um pouco mais altos comparados com o do Banco do Brasil. Acho que o André caiu lá. Eu vejo as ortopedias fazendo uma facilitação no pagamento desses dispositivos, né? A gente tem visto que hoje parcelamento pelas próprias empresas tem aumentado. O que eu sempre faço, vou falar, eu como diretor aí do Grupo Hipo Brasil, eu sempre procuro colocar numa balança funcionalidade e poder de aquisição. Porque eu não quero que o paciente saia da minha empresa e fale, puxa vida, meu sonho é usar o joelho eletrônico e isso está muito longe da minha realidade. Eu tenho que mostrar para ele que se ele tiver com o joelho hidráulico, se ele tiver com o joelho pneumático, e se estiver dentro da capacidade funcional, ele vai ter uma condição de marcha igual. E aquele negócio, o que diferencia, então? Por que é tão diferente o preço de um do outro? Mecanismo de controle. Tá? Um joelho eletrônico tem sensor de carga e sensor de angulação. Então, o paciente, em teoria, não precisa fazer um controle voluntário do joelho da prótese. Se ele está caminhando numa calçada e tem um desnível, ele não vê, o joelho, ao receber carga e começa a dobrar, ele cria resistência automaticamente. Um paciente que tem um joelho não eletrônico, ele vai ficar só mais antenado no terreno que ele está caminhando, ele vai conseguir caminhar e transpor obstáculos da mesma forma. Então, eu sempre procuro colocar nessa balança o que o paciente tem condições de adquirir sem comprometer a função dele. Tá? Porque senão eu vou virar um vendedor também. Eu tenho X reais, põe essa prótese aqui, mas essa prótese não é compatível com o perfil funcional, eu não reabilitei esse paciente. Exatamente. E do outro lado é verdadeiro. Já recebi pacientes diferenciados que vinham com motorista particular, não sei o quê, quero um joelho eletrônico desse. Não tem indicação. Né? Paciente idoso não sai de casa. Então, eu acho que tem que ter bom senso, tem que ter ética e tem que ter conhecimento para indicar o que de fato o paciente precisa. Acho que essa linha aí, essa é a linha que a gente segue. Eu vou dar uma ajuda para o Abrão aí, que apagou tudo lá com ele. Eu vou estar lendo aqui a pergunta do Maurício Alves. Olha, o Maurício Alves está dizendo o seguinte: com tanto avanço na tecnologia, gostaria de saber, para o meu caso, transtibial, o que tem ou está vindo para o mercado que melhore ainda mais a marcha.
Ele é transtibial, doutor. Olha, a minha tese de doutorado, de alguns estudos que eu fiz, foi tentar salvar a articulação do joelho. Ela é fundamental para a marcha humana. Então, se ele é um transtibial, ele tem uma condição funcional excelente, independente do comprimento do coto de amputação. Ele pode ter um cotinho curto ou um coto mais longo, não importa, ele tem o joelho preservado. Esse joelho, obviamente, tem que ter função, ele tem que ter capacidade de flexionar e estender esse joelho. Se ele tiver um bom encaixe, e eu sugiro, eu não o conheço, mas eu sugiro os encaixes de suspensão a vácuo e um pé em carbono, que tem como característica absorver a carga, permitir uma transferência, um rolamento até o antepé e ajudar na impulsão, ele não vai ter limitação nenhuma. Agora, qual que é a tecnologia que nós temos utilizado? Um sistema chamado de Direct Socket, que é a confecção de um encaixe em fibra de carbono. Para mim aqui falhou o som. Confecção de um encaixe em fibra de carbono feito diretamente sobre o coto de amputação, com pressão por bomba pneumática. Então, eu produzo hoje o encaixe em cima do coto em 20 minutos. Eu não corro o risco de fazer o molde em gesso, pressionar mais ou menos, e na hora de provar esse encaixe ficar mais apertado e mais folgado. Eu não corro mais esse risco. Eu faço uma confecção com manômetro. Eu sei o quanto de pressão está tendo naquele coto e eu tenho a certeza de uma distribuição uniforme. Então, hoje, é padrão ouro, confecção de encaixes para amputados transtibiais através da técnica chamada de Direct Socket, ou seja, é um soquete direto sobre o coto. Eu fabrico um encaixe em fibra de carbono, resina acrílica, sobre o coto de amputação em 20 minutos. Nós começamos aqui no Brasil em final de novembro, ou seja, né, ainda não tem um ano, estamos com quase 100 casos realizados e praticamente 99% de sucesso. A gente teve 2 casos que bacana. Que, por espícula óssea, por saliências ósseas, a gente teve que criar um alívio e aí a gente sai do sistema de Direct Socket. O sistema sensacional, sensacional. Então essa fica a dica aí para esse nosso colega. Pô, que legal. Uma coisa também, né, doutor, são os preços das próteses hoje, né? Porque tem prótese de tudo quanto é preço. A gente tem próteses hoje aí que chegam a 100, 200, 300 mil reais. E o pessoal está perguntando aqui, está falando sobre o seguro, né? Hoje existe uma companhia de seguro, eu vou falar o nome aqui, a Sompo, né? A Sompo, ela criou um seguro para essas próteses, órteses e outros equipamentos aí, cadeiras de roda e tal. O que você acha disso, doutor? Estão perguntando aqui o que você acha desse seguro que foi criado para esses produtos mais caros aí. Eu acho interessante. No passado, quem investia em componentes de alta tecnologia nos perguntava: tem seguro para prótese? E na época não tinha. Então, eu acho que é uma segurança para quem está fazendo um investimento no componente de alta tecnologia. Agora, é só a gente realmente entender: esse seguro é para quê? É contra roubo? É contra furto? Ou é problemas mecânicos, problemas eletrônicos do próprio componente? Eu acho que deixar isso claro para o nosso paciente lá na frente não ficar desprotegido, né? Mas, sem dúvida, eu acho que é um caminho sem volta a questão de fazer seguro em prótese órtese, né? Para prótese órtese. E você já teve algum paciente seu que utilizou desse seguro e que já fez uso, inclusive, em algum sinistro, alguma coisa assim, não? Já. Nós começamos, isso foi no ano passado, acho que foi um dos nossos primeiros pacientes que acabou fazendo seguro e teve a prótese roubada. Não sei se estava dentro do carro e o carro roubou e a prótese foi embora. Eu não lembro exatamente do caso, mas teve e foi coberto, sim, e foi inclusive com a Sempre. Né? Com a Sompo, né? E deu tudo certo? Desculpa. Funcionou direitinho? Certo. Deu tudo certo. Hoje é a empresa que a gente recomenda. Oh, que legal, que a pessoa pode fazer um contrato, né? A pessoa faz um contrato de seguro, ela pode colocar o roubo, o furto, a questão também da manutenção, tudo vai de acordo com o contrato. Precisa ver se o plano, né? Se o seguro, precisa ver se o seguro tem esse contrato. Eu não sei, eu conheço a Sompo, conheço o seguro, mas eu não sei se o seguro cobre reparos também. Cobre, doutor? Você sabe dizer? Eu acho que é só furto e roubo, tá? Porque o reparo é muito complicado, né? É igual o carro, Rodrigo. É igual o carro, entendeu? Então. Eu acho que eu não sei como é que funciona.
Eu acho que é isso. Você pode incluir os faróis, você pode incluir os vidros, tal, mas não dá para incluir tudo, né? É mais ou menos assim. Porque vamos pegar um joelho eletrônico. O joelho começou a falhar. Você joga o joelho dentro da piscina, o joelho danificou, você vai lá, o seguro cobra um joelho novo. Então, eu acho que tem que entender um pouquinho o que é coberto ou não. O mecanismo, a lei do seguro. Isso, exatamente. Exatamente. Abrão, conseguiu se conectar de novo aí, não? Por enquanto, estou no ar. Tem mais algumas pessoas aí que você queira... Ih, caiu de novo, pelo jeito. O quê? O Abrão tá com um problema lá de conexão. O Abrão, que pena. É que ele tá longe, tá lá no meio do mato, lá, tá um calor danado, por isso que não tá conseguindo aí. Tem mais alguém aí que você queira... Voltou aí? Tem abraço? Tem pergunta? Como é que tá? Tem muita pergunta por aqui, eu vou encaminhar depois para o doutor José André essas perguntas aqui. Por favor. Eu quero fazer uma do Gabriel Varoto. Nós estamos aí com 56 minutos de live já, o doutor José André tem compromisso daqui a pouco. O Gabriel Varoto, doutor André, hoje é realizada uma integração da equipe de reabilitação de próteses com os médicos ortopedistas ou vasculares em caso de uma amputação eletiva para um estudo do melhor nível de amputação? Gabriel, excelente pergunta. Eu me sinto um felizardo, eu tenho um contato com médicos do Brasil inteiro. Eu tenho recebido muito paciente para amputação eletiva, que tem informações sobre prótese, vem paciente reabilitando antes de decidir pela própria amputação. Nós sabemos que o médico vascular ou ortopedista, quando ele indica uma amputação, ele está vendo isso como um tratamento e ele quer a continuidade desse tratamento, pondo esse paciente de volta para caminhar bem. Então, essa integração entre o protesista e fisioterapeuta e o médico é muito, muito, muito importante. Eu tenho tido a oportunidade de discutir com médicos antes do procedimento, qual o melhor nível, por que fazer uma femoral ou uma desarticulação de joelho, se for fazer uma transtibial, por que deixar um coto extremamente longo e não deixar em um terço médio, onde você vai ter um coxinho de proteção, vai ter mais vascularização no coto. Então, é muito importante sim, porque, como eu disse, o objetivo é da equipe multiprofissional e a gente tem que ter excelência no resultado final na reabilitação. Então, toda vez que tem essa discussão entre profissionais, o paciente ele se beneficia em todos os sentidos. Por isso a importância de todo mundo participar de congressos, participar não só aqui no Brasil, né? Os congressos também fora do Brasil, de prótese e órtese. Acho que é muito importante essa colaboração aí entre os médicos que fazem a amputação e o protesista e ortesista. Tem que existir essa ligação mesmo, sem dúvida. Bom, gente, o doutor José André, eu sei que ele tem compromisso, eu queria que você deixasse algum recado aí, Zé André, para a gente, falando até onde estão suas clínicas, quem quiser encontrar aí a IPO, né? Eu sei que tem em São Paulo, tem em Campinas, e eu queria que você falasse um pouquinho aí, deixasse um recado para quem está nos assistindo. Tá, eu agradeço. A filosofia do IPO Brasil é realmente a plena reabilitação dos nossos pacientes. Então, a gente não, como eu disse, a gente não vende prótese, a gente não vende órtese, a gente reabilita. É um trabalho pautado em estudo científico, com uma equipe multiprofissional. Nós estamos em Campinas, temos uma unidade em São Paulo, onde o Rick Benzi, nosso sócio alemão, ele é um CPO, ele é um protesista graduado na Alemanha, com mestrado, um baita profissional. Fabrício, na unidade de Belo Horizonte, estamos com uma unidade em Chapecó. Então, temos o Instagram, o IPO, né? IPO Brasil, @IPO Brasil. Informações pelo site, a gente coloca à disposição para tirar dúvidas, a gente tem os WhatsApps direto para justamente tirar para tirar dúvidas de pacientes e informações. Eu te confesso que hoje eu trabalho de segunda a segunda, recebo contatos do Brasil inteiro e me sinto orgulhoso de poder orientar e ajudar muita gente à distância. Então, fico à disposição aí de todos vocês. André, muito obrigado aí pelo seu tempo, obrigado aí por tanta informação. Você deu uma aula para a gente hoje aqui.
Valeu mesmo. Fazia tempo que a gente estava para marcar esse bate-papo aí. Nossa Senhora, desde o ano retrasado, eu acho que a gente está para bater esse papo e a gente não conseguia se agendar aí, agora deu certo. Muito obrigado mesmo, valeu. Valeu mesmo, André. Eu agradeço, só aproveitar a oportunidade. Eu estou lançando agora no final desse semestre a 3ª edição do livro de próteses, amputações e reabilitação. Então, um livro que vai vir com muita atualização. E aí, mais para frente, se a gente tiver a oportunidade, a gente apresenta e discute sobre a literatura. Maravilha, a gente fala do livro, tá bom? Tá bom. O Geraldo, queria que você deixasse um recado agora aí de como que a pessoa te acha também, como é que te encontra, deixa o endereço do teu blog aí pra gente também. Então, olha, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, pela participação, eu aprendi muito, foi uma aula para mim também, eu vou tentar modernizar as minhas órteses, e quem quiser falar comigo, eu tenho o meu blog, blogdogeraldonunes.blogspot.com, tenho página no Facebook, no WhatsApp e no Twitter. O Twitter é muito legal, né? Instagram também, mas eu vou deixar o meu endereço do Twitter, @GeraldoNunesS, @GeraldoNunesS, e no Instagram, @GeraldoNunesSilva, tudo junto. Muito obrigado, legal. Rodrigo Rosso. Obrigado, Abrão. Abrão, algum recado para terminar? Fique ligadinho no Sistema Reação, muitas informações e novidades ainda hoje no portal de notícias. Abraço, inclusive sobre... Obrigado. E eu que agradeço, Abraão, Rodrigo, Geraldo, foi um prazer aí passar essa hora. Obrigado. Muito obrigado. Gente, obrigado. Foi um prazer aí. E, gente, fique atento no portal da Revista Reação, revistareação.com.br, que ali vão ter mais notícias ainda hoje a respeito dessa questão aí do carro, aí dessa votação lá na Assembleia Legislativa e de tudo que está acontecendo aí nos bastidores dessa questão aí do carro 0 km com isenção para pessoa com deficiência, que está acontecendo um monte de coisa agora. André, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Abrão. Obrigado, Marcos, que está aí atrás das câmeras. Valeu, gente. Até a próxima live, então. Tchau, tchau. Tchau, Geraldo. Valeu, tchau, tchau. Abraço, Geraldo. Tchau. Falou. Tchau, Abrão.